Olá, seres vivos, tudo bem? Eu, professor Bonfim, estou aqui para darmos prosseguimento às nossas videoaulas. Hoje falaremos sobre MMC e MDC. E muita gente faz confusão sobre o que é MMC e MDC e eu deixo para explicar depois. Agora não vou falar não, porque normalmente entra de um lado, sai do outro, porque normalmente o pessoal fala que MMC, alguns falam que é máximo múltiplo comum, outros falam que é mínimo múltiplo comum, da mesma forma do MDC. Uns falam que é mínimo divisor comum, outros falam que é máximo divisor comum, mas o que é o quê? Então agora eu não falo, eu deixo para depois explicar o que é. Mas para que falemos deles, vamos primeiro falar da divisão. Repare que eu tenho uma divisão aqui, ó, A dividido pelo B, eu vou ter o Qzinho e o R. O que é cada um deles? O meu A é chamado de dividendo, o meu B é chamado de divisor, o meu Q é o quociente e o R é o resto. Quando a gente fala de máximos e mínimos, ou de MMC e MDC, a gente está sempre falando de uma divisão que dá um valor exato. Para que seja um valor exato, o meu resto tem que ser igual a zero, sempre. Sempre que falarmos de máximo múltiplo comum, mínimo múltiplo comum, sempre vai ser uma divisão e a divisão vai dar exata, o resto é zero. Tudo bem até aí? Beleza. Números primos. Se eu perguntar para você, meu caro aluno, minha cara aluna, o que é o número primo? A maioria vai dizer que número primo é todo número que se divide por 1 e por ele mesmo, vírgula, no conjuntos naturais. Porque todo número primo ele possui 4 divisores e não apenas 2. Mas faz sentido o pessoal criar essa confusão. Porque se você pegar em livros de sexta série, que é quando se fala sobre isso, sexta, sétima série, lá se explica. Ah, número primo possui apenas 2 divisores. O próprio e o 1. Mas não é isso. Tem também os negativos. Por exemplo, o número 2, que é o único primo par que existe. Se divide o número 2 por menos 1, por menos 2 e por 2. O número 3, que é o primeiro número primo ímpar, se divide por menos 1, por 3 e por menos 3. Número 7, por 1, por menos 1, por 7, por menos 7. Números como 4, 10, 26, 12, 18, 25, eles são chamados de números compostos. Por que compostos? Porque eles possuem vários divisores. Por exemplo, o número 12. O número 12 se divide por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12, e pelos negativos. Por uma questão de comodidade, a gente sempre trabalha com os positivos, com os naturais, tudo bem? Para que não fique zona. Porque já trabalhando com os positivos já é zoado, imagina se fosse com os positivos e com os negativos. Então a gente sempre vai trabalhar com os positivos, tudo bem? Ou seja, com os números naturais, beleza? Os divisores, os positivos apenas, representamos pelo D. Os divisores do número 8, quais são? 1, 2, 4 e 8. Os divisores do número 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Os divisores do número 20. 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Posso seguir com outros divisores, mas os múltiplos agora. Percebam que se vocês olharem nos divisores, não tem zero, hein? Porque o pessoal sempre confunde. Não se divide por zero. Divisão por zero não existe. O primeiro número é sempre o 1. 20 dividido por 1, o próprio 20. 12 dividido por 1, o próprio 12. 8 dividido por 1, o próprio 8. Agora, se eu quiser os múltiplos, representamos pelo M. Os múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, segue-se a vida. Os múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim por diante. Os múltiplos de 30. 30, 60, 90, 120, 150. Se vocês, meus caros alunos, perceberem aqui entre os divisores e os múltiplos, perceba o seguinte, os divisores, eu tenho uma quantidade fixa. Eu sei onde ele começa e onde ele termina. Então a quantidade é finita. Já nos múltiplos, não. Perceba que eu sigo na reticências. Eu sei onde ele começa, mas eu não sei onde ele termina. Os múltiplos, eles são infinitos. Já os divisores, eles são finitos. A grande diferença entre divisores e múltiplos é essa. Os múltiplos são finitos, infinitos, aliás. Eu sigo. Já os divisores, não. Eu tenho uma quantidade fixa. Eu sei onde ele começa e onde ele termina. Se você pegar o número 8, 8 dividido por 1, 8. 8 dividido por 2, 4. 8 dividido por 4, 2. E 8 dividido por 8, 1. Perceba que os primeiros divisores de cada número é o número 1. E o último divisor é o próprio número. Porque 20 dividido por 20 vai ser 1. Já nos múltiplos,
É como se você pegasse esses números e multiplicasse por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Eu não coloco o zero. O zero, embora seja múltiplo, mas convenhamos que não faz muito sentido colocar ele aqui. Ah, 2 vezes 0, 0. Eu poderia colocar, mas eu prefiro não colocar. Colocando ou não está errado. É uma opção minha não colocar. Eu coloco, então, 2 vezes 0, 0. Então ele estaria aqui. 5 vezes 0, 0. Estaria aqui. Mas eu prefiro não colocá-los. Então perceba, o 1 ele é divisor e não múltiplo. Então, os múltiplos de 2, 2, 4, 6, 8, segue-se. Do 5, 5, 10, 15, 20, segue-se. Do 30, 30, 60, 90, 120 e assim por diante. Perceba que o primeiro múltiplo de cada número é o próprio número. Por quê? Porque se você pega 2 vezes 1, 2. 5 vezes 1, 5. E assim por diante. Então, a grande diferença entre múltiplos e divisores. Os divisores é uma quantidade fixa. Os múltiplos não, são infinitos. Tudo bem? Até a próxima. Fui.